Boa noite, pessoal, Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Já foi dito que a Ilíada é um canto masculino e a Odisseia é um canto feminino. Ulisses tenta voltar ao seu reino depois de uma guerra gerada pelo rápido de uma rainha. Vemos heróis escravizados por deusas ninfomaníacas, mulheres pássaros que levam os homens à morte, bruxas destruindo marinheiros, uma esposa que engana muitos pretendentes e uma deusa virgem envolvida nas batalhas contra certos pretendentes arrogantes. Para nós falar de tudo isso, temos aqui a Gabriela e a Maria Clara. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Bem, Afonso, muito Tudo obrigada pelo bom? convite. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado pela presença. Vocês querem se apresentar? Quer começar, Maria Clara? Claro, né, como vocês estão vendo aí na tela, o meu nome é Maria Clara. Eu sou mestre em estudos de linguagem pela Universidade Federal Fluminense e a minha graduação ela foi em letras português e grego. E durante o meu mestrado eu trabalhei um pouquinho com a Odisseia, então espero poder compartilhar um pouco desse trabalho aqui na conversa. Legal, muito obrigado. Por favor, Gabriela. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Gabriela Souza. Eu sou mestranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ. Fiz a minha graduação na Rural, do Rio de Janeiro, e em Letras Português e Literaturas. E desde então, desde a minha 2019, eu pesquiso a CIRCE, a recepção aqui. Então, espero ajudar a contribuir bastante na discussão de hoje. Muito obrigado, meninas. Bom, então vamos começar para a gente introduzir, né, o que seria a Odisseia, esse canto, né, que ecoa 2000 anos, né, ou mais, né. Vamos falar muito mais, na verdade, né, eu acho. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura, né, porque tem aquela velha história, se diz que foram várias histórias que se juntou em determinado momento. Não se sabe bem se havia uma pessoa chamada Homero, né? Provavelmente era uma tradição, né? Queria que você falasse um pouquinho também dessa estrutura que ela nem começa no início, né? Vamos dizer assim, ela começa com uma outra história. Quem queria falar? Maria? Isso. Num primeiro olhar, né, até parece que a Odisseia ela tem uma estrutura parecida com a da Ilíada, né? Elas têm o mesmo número de cantos, elas têm ambas 24 cantos, e ambas usam o mesmo estilo de métrica, mesmas características estruturais, como epítetos, formas fixas, mas é aí que a semelhança termina, né, da coisa. Porque, como Afonso, né, já deu um pequeno spoiler pra gente, se é que a gente pode chamar de spoiler um texto que já está aí desde o século VIII antes de Cristo, a Odisseia ela começa no que a gente chama tecnicamente de média res, né, que é no meio da história. A gente começa no que seria já o último ano dos 10 anos que Odisseu passou viajando, na verdade, os últimos dias dessa jornada, quando ele está preso na ilha de Calipso. E por que né, existe essa dúvida de se a Odisseia teria sido composta por uma mesma pessoa ou se elas são várias histórias separadas que foram unidas por terem um mesmo tema? Porque a gente vê uma distinção bem clara entre a construção dos cantos da Odisseia. Então, os primeiros 4 cantos dela é o que a gente chama da telemaquia. E parece um nome engraçado, mas é porque vem do nome do filho de Odisseu, que é o Telêmaco. Porque, na verdade, os 4 primeiros cantos do poema não falam sobre Odisseu. Você tem a Atenas chegando no Conselho dos Deuses e pedindo para que Zeus permita que Odisseu retorne para casa, afinal ele já está há 20 anos, 10 anos que ele passou em Troia e 10 anos desde que ele saiu de Troia. Mas nós não somos imediatamente apresentados a esse herói. Durante 4 cantos, nós seguimos o percurso do filho dele. E essa busca por descobrir se o pai continua vivo, quais são as informações, e né, uma certa história de amadurecimento do Telêmaco. Né? Se fosse um texto moderno, a gente talvez chamaria que esse pedaço é um come of age, né? É o momento que Telêmaco vai se tornar um adulto. E é só a partir do canto 5 que, de fato, a gente tem Odisseu como personagem aparecendo dentro da narrativa, preso na ilha de Calipso, e ele vai receber a informação via Hermes de que, olha, os deuses agora estão te liberando, você pode continuar a sua jornada para Ítaca. E aí, ao longo dos demais cantos, ele vai deixar a ilha, vai sofrer um último naufrágio, porque é Odisseu e nada é fácil na vida dele,
ele vai parar na corte dos Feácios, e é na corte dos Feácios, na verdade, em que a gente vai ter Odisseu contando a sua própria história e revelando pra gente, numa narrativa ao estilo flashback, o que aconteceu nesses 10 anos desde que ele saiu de Troia. Então, todos os episódios que a gente talvez esteja mais familiarizado da Odisseia, o Ciclope, as sereias, né, o famoso estratagema dele para enganar o Ciclope, de falar que ele é o ninguém. Tudo isso, na verdade, já aconteceu quando o poema da Odisseia começa. E a gente só sabe disso porque Odisseu vai contar para os Feácios. E após ele cantar, do canto 9º até o canto, né, 11º, ele usa esses 3 cantos para fazer essa narrativa, e aí ele consegue angariar a ajuda dos Feácios, depois, né, de contar todas as grandes mazelas ou odisseias que ele passou, e ele chega em Ítaca. E, a princípio, esse seria o final, né, da história. Ele conseguiu voltar para casa. Mas não é, porque tem ainda uma grande questão que Ítaca não é mais a mesma Ítaca de 20 anos atrás. E no palácio ele tem um problema, que são os pretendentes de Penélope, que querem se casar com ela, não porque querem se casar com Penélope era a mulher mais bonita de Ítaca, mas porque casar com Penélope significava se tornar o rei de Ítaca, o novo rei de Ítaca. Então, ao final da estrutura da Odisseia, você, na verdade, tem um drama interno, já não mais uma viagem, mas uma trama de vingança de Odisseu, que aí já reencontrou seu filho Telêmaco, que também já retornou a Ítaca, e eles fazendo os estratagemas e o plano, de forma geral, para conseguirem se livrar desses pretendentes e permitir que Odisseu reassuma esse seu lugar como rei de Ítaca. Então, a gente vê 3, né, pequenos arcos narrativos muito claros dentro da Odisseia, o que faz com que essa estrutura dela seja bem diferente da Ilíada, que é uma ação contínua da batalha e da discussão que está dentro daquela batalha. Parabéns, olha, você resumiu em 5 minutos essa história imensa. Parabéns. Olha, então a gente tem aí, né, um herói que ao mesmo tempo é o narrador e talvez seja tudo história de pescador, né? Temos aí essas divisões de temas, ou seja, de repente aparecem temas bem cotidianos ou bem mais humanos, né? De um filho procurando o pai, ou de como é esse castelo. Queria que você falasse um pouquinho, Gabriela, das mulheres, de modo geral, porque aí elas, claro, tem todo esse enredo fantástico, né, que faz parte dessa narração, mas também vai aparecendo até mesmo o cotidiano das mulheres, não é isso? Isso mesmo. Eu gosto muito de pensar na Odisseia como você falou sobre esse protagonismo feminino. E é interessante porque é muito diferente da Ilíada, que na Ilíada a gente tem a ira de Aquiles, a guerra e todos esses temas que são considerados elevados, e na Odisseia é completamente diferente. A gente tem, diferente da Ilíada, um mundo de paz, porque a guerra de Troia acabou. Então, e agora? O que acontece? Então, eu gosto muito de pensar sobre essas mulheres na Odisseia como aquelas que vão ajudar o Odisseu a ser o Odisseu, a ser o herói, a ser o protagonista. Então, temos várias figuras femininas muito importantes. Temos a Penélope, temos a Calipso, temos a Circe, temos a Atena. Então, todas elas, de alguma maneira, vão ajudar nesse processo de construção da figura do herói, do Odisseu. Então, é interessante a gente pensar, fazer esse contraponto entre a Ilíada como esse momento do protagonismo masculino por conta desse momento de guerra. Então, as mulheres, né? Então, tem a Briseida, a Andrômaca, a Helena, elas têm esse papel mais secundário, por mais que a Helena seja o motivo da guerra, entre aspas. E na Odisseia, não. Na Odisseia tem aquele momento do clímax, que foi o que a Maria Clara falou, que é o momento que o Odisseu vai chegar em casa, né, em Ítaca, e vai precisar combater os pretendentes da Penélope, mas não é esse o foco durante toda a história. Então a gente tem esse momento de pós-guerra, momento de paz. Então é com isso que ele vai enfrentar figuras diferentes, e essas figuras muitas vezes são figuras femininas, como é o caso da Circe e da Calipso. Então
esse protagonismo feminino é interessante porque essas mulheres, elas têm voz, elas têm personalidade forte e específica. Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, a Penélope como conhecida como símbolo da fidelidade conjugal, a gente tem a Circe, que é essa feiticeira má que transforma os homens em porcos. Mas espera aí, ela também ajudou o Odisseu a passar por lugares importantes, como, por exemplo, a descida ao Hades, como passar a Sila e Caríbides, a passar pelo Canto das Sereias, que também são mulheres. Então, elas têm um papel muito importante não só para a construção da história, mas também para o nosso imaginário social. Então, foi a partir disso, a partir da Odisseia, que a gente tem, por exemplo, os cantos fantásticos, né, os momentos fantásticos com esses personagens fantásticos, como a Maria Clara falou, e tem também a Circe, que é o que eu pesquiso, mas é um exemplo mais interessante a se pensar, justamente porque ela aparentemente é essa personagem que age a seu bel prazer, mas ela também está ali ajudando o personagem, né? Ajudando o protagonista e os seus companheiros a chegarem no lugar. Eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente já volta para Circe. Claro, claro. Mas realmente, né, todo o trajeto tem mulheres, cada uma são mulheres que têm poder, né, o que talvez até reflita algumas coisas lá daquela época mesmo, algumas mulheres que, sei lá, que tinham reinos, né, ou que coordenavam reinos, né, tipo Helena, que herda um reino, alguma coisa assim, né, podem ser coisas reais, né. Vamos falar um pouquinho da Penélope, porque afinal a Penélope meio que ela acaba sendo o centro da história, né, de certa forma, né, tem essa, como é que eu vou dizer, esse centro ele gira um pouco, às vezes, né, você tem a impressão que a Penélope é o centro. Em tese, ela seria aquela mulher fiel, né, o retrato da boa mulher grega que fica lá anos e anos aguardando o marido, mas, ao mesmo tempo, ela tem uns aspectos, assim, que ela tem horas que ela parece um duplo do Ulisses, ela é um pouco parecida com ele, né? Você pesquisou esse personagem, né, Maria? Eu estudei um pouco esse personagem no meu mestrado, não foi o foco específico, mas ela é uma personagem extremamente interessante porque, como o Afonso falou, ela é considerada esse duplo, né? Se o Odisseu ele é considerado, né, o grande herói que é por sua inteligência, por sua artimanha, talvez uma das maiores artimanhas conhecidas da história da Odisseia não é do Odisseu, mas da Penélope, que é uma das formas que ela usou para fazer com que os pretendentes ficassem não tão ansiosos, que é o artimanha da mortalha. Né? Ela diz para os pretendentes que ela só vai escolher um deles para se casar quando ela terminar de fazer a mortalha do Laerte, que é o sogro dela, o pai de Odisseu. E o que ela fazia, na verdade, é que ela costurava durante o dia, ela fiava, tecia, mas durante a noite ela desfazia tudo aquilo que ela havia feito. E ela permanece nesse processo durante anos, sempre apontando que não, olha, eu não terminei ainda a mortalha, então vocês não podem exigir isso de mim porque eu fiz esse juramento. Claro que, inevitavelmente, em algum momento, essa artimanha ela é descoberta, ela é traída por uma das suas escravas e acaba sendo revelado aos pretendentes que ela desfazia. E é, inclusive, nesse momento que a gente começa a Odisseia, né? Essa artimanha é mais um caso que a gente não vê ela em cena acontecendo, né? Nós somos contados que ela aconteceu. Porque quando a Odisseia começa, ela já não tá ali. E é isso, assim, essa imagem que a Penélope legou um pouco pra gente de que ela era o ideal da mulher grega, ela era aquilo que se esperava, a mulher fiel, que nunca traiu seu marido. Mas, ao mesmo tempo, no próprio texto da Odisseia, não é exatamente esse o tratamento que é dado a ela. Porque até o final, né, e de fato, Odisseu, inclusive, ele também faz uma prova para confirmar que Penélope não traiu, que é a prova do leito conjugal. Odisseu não tem tanta certeza assim de se Penélope é uma aliada feminina ou se ela vai se enquadrar na outra categoria de mulheres que ele encontrou, que são as mulheres monstruosas e que representam uma ameaça para ele. E isso muito por conta de forma como outras mulheres são retratadas, né? E nós somos contados sobre elas na Odisseia. Em especial Clitemnestra, na verdade. Porque Odisseu, quando ele vai ao Hades, como a Gabriela comentou, inclusive ajudado pela própria Circe, que eu já vou até botar uma pedrinha aqui mais para a Gabi falar depois, que ele ficou 1 ano com ela, né? Então, né, tem alguma coisa um pouco estranha ali nessa história.
Mas quando ele chega no Hades, ele encontra com o espírito de Agamemnon, e Agamemnon conta que, olha, o que aconteceu foi que quando eu cheguei em casa, Clitemnestra estava bem irritada comigo e ela me matou. Então toma cuidado, porque quando você chegar em Ítaca, pode ser que Penélope faça a mesma coisa com você. E Odisseu, ele não sabe. Então essa ideia que a gente tem da Penélope como uma mulher fiel é uma ideia que, na verdade, vem a posteriori, porque dentro da Odisseia, ela não é estabelecida 100% com a certeza de que ela foi uma mulher fiel. Ele descobre que ela foi, no final, ele descobre que ela não teve outros relacionamentos, ou minimamente que ela não casou com outra pessoa, porque, né, na verdade, ele nunca vai saber se ela se envolveu com alguém ou não. Mas ele chega à conclusão de que, ok, você não vai me trair, você não vai pegar Ítaca para si e se tornar rainha de Ítaca, como Clitemnestra fez com a chegada de Agamemnon. Então, a Penélope, ela é esse personagem que é um personagem muito central na Odisseia, porque muita coisa depende, inclusive, da reação dela, né? Depende de como ela vai agir uma vez que o Odisseu chegue. Mas ela é uma personagem que não tem muita voz, na verdade, na Odisseia, dentro do texto homérico. Ela é uma personagem que tem poucos momentos de fala. É uma personagem que, no pedaço que eu comentei da Telemaquia, ela é, inclusive, várias vezes silenciada pelo próprio Telêmaco. Ela começa a se pronunciar e ele corta ela, falando assim, olha só, esse não é o seu lugar, não é aqui que você tá para falar. Mas, ao mesmo tempo que ela tem esses vários momentos em que ela é cortada, ela cria formas em que ela vai se mostrar como essa pessoa tão audaz quanto o Odisseu, né? Ou seja, ela seria quase que realmente, na nossa ideia moderna, o par perfeito para esse homem que é tão ardiloso, tão inteligente. Porque, inclusive, no final já da Odisseia, antes do massacre dos pretendentes, o que cria a deixa, né, muito fortuitamente, por auxílio da Atena, que a gente vai falar um pouco dela depois, é a própria Penélope. Né? A situação que gera o massacre é criada pela própria Penélope quando ela diz, olha só, realmente, meu filho já é adulto, ele agora vai assumir Ítaca, então eu tenho que escolher um de vocês para casar, mas então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma competição. Esse aqui é o arco do meu marido, só o meu marido conseguia puxar esse arco e manejar esse arco, e então o pretendente que conseguir fazer isso é com quem eu vou me casar. Prestem atenção que ela mesma já diz que só o Odisseu conseguia fazer aquilo. Ou seja, ela estava, de novo, criando uma brecha para nenhum dos pretendentes conseguir. Ela falou, olha, que pena, né? Não vou casar com nenhum de vocês conseguiu isso. Claro que a gente sabe que isso não acontece porque o Odisseu chegou, né? Então, ele consegue manejar o próprio arco, e ela, obviamente, continua como a esposa fiel e termina com, novamente, restaurando seu lugar como rainha de Ítaca e esposa de Odisseu. Mas é isso, a Penélope, ela tem esse papel muito central, apesar dela não ter uma voz muito grande. E talvez, de certa forma, ela tenha ficado mais famosa até do que o próprio Odisseu na literatura posterior. Porque, de uma forma positiva, pela também a inteligência dela, de uma forma talvez não necessariamente positiva, de que é a ideia da esposa fiel, que tem que ficar esperando, né? Mas é meio aquele ditado, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E fato é que até hoje nós falamos da Penélope, né? Sim, é muito interessante que quando ela casa com Odisseu, ela, para dizer que queria ir com ele embora, ela põe um véu, né? Eu acho muito interessante isso, que é essa forma dela, né? De certa forma, agir, né? Falar através das ações. E é bem interessante o próprio relacionamento dela com Odisseu. O início não é uma coisa que a gente vê nem na Odisseia, nem na Ilíada, mas a gente tem os registros em outras fontes míticas de que a mão de Penélope foi conquistada por Odisseu na disputa pela mão de Helena, na verdade. Né? Ela é prima, ela vem a ser, né, parente de Helena e Clitemnestra, e durante a prova para adquirir a mão de Helena, Odisseu fornece um favor ao rei de Esparta e fala, olha, vai dar briga, né? Vai ter uma discussão, independente de quem você escolher, porque os outros vão se sentir preteridos. Então, qual é a melhor forma de você fazer isso? Faz com que todo mundo assine um acordo que, se alguma coisa acontecer com Helena ou com quem ela escolher como marido, todos nós temos que ajudar. E aí, obviamente, o rei de Esparta aceita essa ideia e pergunta ao Odisseu o que ele quer em troca. E o que o Odisseu responde é, não, eu quero a sua sobrinha, eu quero casar com Penélope. Então, desde o início, né, já é uma relação bastante diferente daquela que a gente está acostumado.
Penélope não é escolhida necessariamente por sua beleza ou por sua virtude inerente, mas é porque é isso, de alguma forma o Odisseu meio que já tinha percebido que ela tinha essas mesmas características, que não são positivas na maioria dos heróis, muito menos são positivas nas mulheres, mas estranhamente para Odisseu e para Penélope são consideradas como elementos de glória dos dois, né? Que é essa astúcia de ambos. Sim, muito legal, muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho de novo da Circe, né? Eu vou ler aqui o canto 10, onde ela aparece. Fomos depois aportar a ilha Eia, onde tinha morado a Circe de tranças bem feitas, canora e terrível deidade, que era de Itz, irmã, feiticeiro de espírito escuro, pois ambos foram nascidos do sol que os mortais ilumina, quando com Persa se unira, que foi pelo oceano gerada. Vamos falar um pouquinho, então, Gabriel, dessa personagem que você trabalhou, né? Isso. Foi bom você ter citado esse trecho, porque eu gosto muito de introduzir, falar um pouco sobre Circe, já começando sobre esse pedaço que ela é introduzida por Odisseu, na Odisseia, desculpa. Então, numa das traduções da Odisseia, que é o que eu utilizo, é do Frederico Lourenço. E ele traduz esse pedaço como Circe, a terrível deusa de fala humana. Então, já no começo, a gente já vem esse baque. Então, calma aí. Então, ela é uma terrível deusa. Então, ela já é essa vilã. Temos que nos preparar, então, para alguma coisa que ela vai fazer. Então, ela é introduzida como uma terrível deusa e tem um detalhe muito importante. Ela é irmã de Étis. Étis, segundo Hesíodo, é pai de Medeia. Então tá aí um laço sanguíneo entre duas personagens, né, duas feiticeiras muito emblemáticas na literatura, né, na literatura ocidental, que já foram introduzidas como vilãs, né? E assim como Penélope, como a Maria Clara falou, a imagem de Circe como uma feiticeira ruim, que transforma homens em porcos, somente essa personagem foi construída com o tempo. Porque na própria Odisseia, a gente tem esse momento de transformação de homens em porcos, só que a gente não tem só isso. Essas outras características de Circe não chegaram até nós com tanta frequência como chegou a essa imagem pejorativa dela. Então, eu gosto muito de pensar que a Circe, ela é uma figura que é subversiva, mas ao mesmo tempo ela tem um papel importante para a história. Até porque, como eu já comentei, ela vai auxiliar o Odisseu na descida ao Hades, no caminho entre Sila e Caríbides, para ele ouvir o canto das sereias sem se deixar levar, né, sem se matar, no caso. Então ela vai ter papel para que o Odisseu realize feitos inéditos naquela época, né, naquele contexto. Então, de certa forma, ela é uma mediadora com esse mundo invisível também, né? Isso, exatamente. Que é um mundo que vai servir de legado para a nossa contemporaneidade, né, para a nossa cultura. Então, aqui, eu trouxe essas imagens, mas, por enquanto, eu vou focar somente nessas pinturas, porque nessas duas imagens eu vou falar um pouco mais para frente. Essas duas pinturas são do mesmo pintor, né, que é o John Waterhouse, e ele sempre traz umas releituras sobre a personagem Circe. Então, tem duas que eu gosto muito de trabalhar quando eu vou falar sobre ela, que é a Circe Invidiosa e o momento que a Circe vai oferecer uma taça a Odisseu. Então, primeiro, essa da Circe Invidiosa é ela, no momento em que ela vai transformar a ninfa Sila em um monstro. Esse episódio é narrado somente lá em Ovídio, nas Metamorfoses de Ovídio. Então, mas a gente já tem a Sila transformada em monstro na Odisseia. A gente vê, então, uma relação entre uma coisa e outra. Então, aqui a gente vê que a Circe ela tem essa capacidade, né? Ela trabalha com a fármaca, que é a manipulação de ervas. Então, tanto ervas no sentido de remédio, tanto ervas no sentido de veneno. Então, aqui ela vai transformar essa ninfa por ciúme de seu amado. Ela vai transformar como uma forma de vingança, né? E como a gente consegue ver, assim, bem... tá muito nítido, mas se a gente olhar atentamente ao rosto, a feição dela, a gente vê esse ódio, essa inveja espelhada no rosto dela.
Só que essa pintura do lado, a gente tem um pouco mais diferente, uma coisa mais diferente, porque esse é o momento em que o Odisseu, é o primeiro contato entre o Odisseu e a Circe, que acontece na Odisseia, lá no canto 10º. E, por incrível que pareça, quem é o foco não é ele. A gente só consegue identificar o Odisseu pelo reflexo do espelho. A Circe, ela tá ali, ela tá impondo o seu poder, impondo a sua capacidade de exercer esse protagonismo, né, num contexto que, enfim, né, que não trazia o foco nas mulheres. E foi congelado, vamos supor assim, um momento em que ela vai oferecer a taça envenenada, para tentar transformar o Odisseu em um animal, e a varinha dela aqui também. Então, é claro que depois isso não acontece, o Odisseu ameaça ela por conta do que o Hermes instruiu ele a tentar combater a Circe com o próprio veneno dela, que seria a mole, né, uma erva que poderia matá-la. Então aqui eles entram em um pacto e selam essa trégua entre um e o outro e acabam ficando um ano, como a Maria Clara falou, nesse exílio maravilhoso, em paz, porque ela transforma de volta os homens de Odisseu em homens, né? Então, enfim, o que eu quero falar com isso? Como que a Circe, ela é uma personagem múltipla, muito mais complexa, muito além desse estereótipo, né, desse arquétipo ao qual ela ficou presa. E inclusive como Ulisses, que também não é um bonzinho, né? Exatamente. O Ulisses aqui ele é esse ardiloso, mas um ardiloso no sentido negativo, de tentar mesmo combater essa personagem. E, enfim, então, na Odisseia, a gente tem três cantos, né, que é o do canto 10º ao canto 12º, em que a Circe está lá, e a gente tem o que eu falo de três características importantes dela, que é a Circe como anfitriã, que é esse momento que ela vai acolher as pessoas na sua ilha, a Circe como amante de Odisseu e a Circe como conselheira. Então, são três características que hoje a gente não tem tanto acesso assim, por conta daquilo que uma pesquisadora chamada Stephanie Madureira comenta. Essa pesquisadora, ela fala sobre como houve essa representação social, tanto da Circe quanto da Medeia, e como essas duas representações, elas são muito relacionadas a algo pejorativo. Por quê? Porque tanto Circe quanto Medeia, elas seriam personagens mulheres que vivem sozinhas, no caso da Circe, que ela vive sozinha em uma ilha, e ela consegue ser autossuficiente. Isso, para aquele contexto, no contexto da antiguidade, não era visto com bons olhos, porque o papel social da mulher era de ser esposa, era de ser como Penélope. Né, a imagem posterior que se criou da Penélope, né, de ser aquela mulher que guarda o lar, tudo aquilo que a Maria Clara comentou. Então, a Circe seria o oposto da Penélope. Então, foi criada representações em outras obras, enfim, como essa vilã, essa imagem pejorativa. Só que na Odisseia a gente não tem somente isso. A gente tem como a Circe, ela conseguiu abrigar os personagens, né, os companheiros de Ulisses naquela ilha, depois de terem passado por ciclopes, por canibais, enfim, por todas aquelas situações que eles passaram, e como não só isso, como ela não bloqueou, não impediu que os viajantes, né, que esses personagens fossem embora de sua ilha depois desse momento de descanso. Então, que estão sendo perseguidos por um deus, né? Terrível. Exatamente. Então, ela está ali, sim, tem um papel muito importante, muito além do que transformar homens em porcos. Então, eu vou falar um pouco mais depois sobre isso. Muito obrigado. Não, e talvez reflita, tudo bem que não estamos falando de Creta, né? Uma outra cultura, provavelmente, que inspirou os cantos, mas havia todas aquelas sacerdotisas em Cretas, que, né? Também as imagens de mulheres nas Cíclades, né? Como é que se chama aquelas esculturinhas, né? Eram sacerdotisas que existiam. Também tem muitos tabletes que foram encontrados, né, onde havia essa magia registrada, né, então há uma base aí real, né, provavelmente muita coisa. Muito obrigado. Maria, por favor, vamos falar um pouquinho da deusa Atena, né,
que sempre foi assim, né, uma deusa muito importante, enfim, temos aí o Partenon e tal, né? Eu vou ler aqui no canto 13, onde ele fala o seguinte: Atena vai dizer para Ulisses, né, para Odisseu: dois iguais nós somos, inventores ambos. De todos os homens agora vivos, você é o melhor em enredos e narrativas. Minha própria fama é pela sabedoria entre os deuses e enganos também. Você acha que, de certa forma, essas viagens aí necessitavam da astúcia como conselheira? Porque a Atena tem esse papel. Não, sem sombra de dúvida. Ela tem esse papel porque ela é a única divindade que poderia ter ajudado Odisseu naqueles momentos. E, inclusive, não por acaso, né, o Odisseu é o protegido de Atena. Não só o Odisseu, mas toda a família, né, de Ítaca é protegida de Atena, porque ao aceitar Odisseu como seu protegido, ela também auxilia Telêmaco, ela também age sobre Penélope, dando intuições, dando sonhos. Então, não é nenhuma coisa que se restrinja ao Odisseu, o que retoma aquilo que a gente estava falando da Penélope como sendo um espelho do Odisseu em relação àquilo que traz a glória para ela, né? E, obviamente, o filho deles seguindo por esse caminho, embora a gente não veja esse desenvolver da personagem na história. Mas é muito interessante que Atena, ela é não só a protetora, mas ela é o fio condutor de todo o poema homérico da Odisseia, porque se não fosse ela, nós não teríamos a Odisseia. Essa é a grande verdade. O poema começa com a invocação às musas e, imediatamente após, ele troca para o Conselho dos Deuses, em que Atena se aproveita da ausência de Poseidon ou Poseidon para pedir a Zeus que dê autorização para que aquela maldição que Poseidon lançou sobre Odisseu seja suspensa e ele possa retornar a Ítaca. Se ela não tivesse feito esse pedido a Zeus, nada do que acontece no poema da Odisseia aconteceria. Então, para além da protetora, essa divindade, que é uma divindade feminina, ela é quem inicia todo o processo. Para além disso, ela vai auxiliar Telêmaco, ela é quem vai disfarçadamente se colocar e mostrar para ele: olha, você precisa fazer essa viagem, você precisa descobrir o que aconteceu com seu pai, você precisa se tornar um homem. Não é ela quem vai dar a informação ao Odisseu de que ele pode sair de Ítaca. Na verdade, ela só vai se revelar ao Odisseu no canto 13, nessa passagem que você leu, mas durante todo o percurso dele, até chegar aos Feácios, Atena age como essa protetora, então ela faz com que ele consiga chegar à margem da terra dos Feácios, da Esquéria. Ela influencia o sonho de Nausicaa, para que Nausicaa esteja na praia naquele determinado momento. Ela cria a névoa para que ninguém veja Odisseu até que ele chegue e peça a proteção a Arete, a rainha dos Feácios. E, obviamente, uma vez que eles estão em Ítaca, eu costumo brincar que o Massacre dos Pretendentes, na verdade, ele é previsto desde o início do poema. Vários vaticínios nos mostram que é. E o que surpreende nele, na verdade, é a velocidade com que ele se resolve. Porque nós temos 120 pretendentes no salão do Palácio de Ítaca, e nós temos Telêmaco, Odisseu, Eumeu e o vaqueiro. São 4 pessoas contra 120. E a única razão pela qual eles ganham é porque eles têm Atena do lado dele. Então, Atena embora ela não entre em batalha ao lado deles, ela é o escudo que protege Odisseu, né? Esse é o grande papel dela ali. E tem esse fato muito interessante dela se disfarçar, né? Isso é muito interessante, sim, assim, né? Sim, tal qual Odisseu, que nunca diz de fato quem ele é, né? Ele está sempre dizendo que ele é outra pessoa. Assim também Atena vai agir muito, né? Para Telêmaco, ela se mostra como Mentes, um ancião de Ítaca. Para Odisseu, quando ele chega em Ítaca, a primeira imagem de Atena não é como divindade, é disfarçada ainda, depois é que ela se revela como a divindade Atena. Nos sonhos, ela sempre aparece cobrindo a imagem de outro, então no sonho para Nausicaa é a imagem de uma amiga dela, no sonho para Penélope ela também não aparece como Atena, ela aparece como uma imagem. Então, Atena, tal qual Odisseu, ela também... Então, da mesma forma que Penélope, Atena é de certa forma, um espelho, um reflexo daquilo que Odisseu é.
Só que se Penélope está nessa reflexão a níveis mortais, Atena está no nível divino, né? Então é como, na verdade, Odisseu seria um espelho de Atena e não. E aí isso justifica, inclusive, o fato dela ser sua aliada. O que é muito interessante só é que quando você vai para o período da narrativa, por exemplo, enquanto Odisseu está com Circe, ou todo o tempo da aventura com Ciclope, Atena é muda. Ela não é uma auxiliadora durante esses primeiros 10 anos da jornada de Odisseu. Muito provavelmente porque ela, inclusive, é uma das razões pela qual os gregos demoraram tanto a retornar para as suas casas, né, os seus lares, por conta da violação de Cassandra em seu templo, por Ajax. Então, todos os gregos sofrem esse atraso no seu retorno por uma vingança de Atena. Então, é bastante significativo que essa mesma divindade que, ao final da Guerra de Troia, tenha se colocado, era uma divindade que apoiava os gregos, por conta do ocorrido em seu templo, a violação do seu templo, tenha se colocado contra os gregos no momento de retorno, especificamente. Depois, né, 10 anos depois, quando a gente começa a Odisseia, é o momento que ela olha e fala, não, eu preciso que esse herói volte. E por que ela precisa? Porque justamente por Odisseu representar as características que ela representa, da astúcia, da inteligência, dos disfarces, para ela ser reconhecida como uma deusa poderosa, digamos assim, ela precisava que o seu avatar, o seu representante estivesse ali. E se Odisseu permanece perdido, toda essa construção de astúcia, toda essa forma estaria perdida, né? Seria perdida na memória, porque ninguém saberia que aquilo tinha acontecido. Então, como a maioria das divindades, na verdade, na mitologia greco-romana, a Atena usa Odisseu, né? Ela faz uso dessa personagem, faz uso dessas características para se elevar, porque é isso que as divindades gregas elas fazem. Mas o que eu acho também muito interessante é que, além dela ser um espelho, né? Ela é uma divindade feminina, então o poema ele começa com uma divindade feminina tomando a frente da situação, ele termina com uma divindade feminina resolvendo a situação, porque após a morte dos pretendentes, a população de Ítaca, né, os pais desses pretendentes, obviamente estavam insatisfeitos com aquilo, com a morte de seus filhos, e você tem uma situação que poderia muito bem ter gerado uma guerra civil dentro de Ítaca, se não fosse pela intervenção de Atena. No último canto, no canto 24, o final do poema, Atena aparece quase como um deus ex machina, se pensarmos na construção teatral, né, muito conhecida por nós por Medeia, inclusive. Ela aparece e diz, olha, eu mandei ele fazer isso, vocês não vão exigir vingança, ele é o rei, e ela resolve essa situação. Então, o poema começa e termina com Atena. Ela é aquilo que circula toda essa história, uma divindade feminina, mas que também, assim como Penélope, assim como Circe, é um duplo, né? Ela é um duplo na própria construção dela, porque ela é uma divindade feminina, mas que está atrelada a um universo muito masculino, né? A construção imagética de Atena, a couraça, o elmo, o escudo, são todos símbolos do universo da bélico, porque ela também é a deusa da estratégia em batalha. Então, é mais um exemplo de mostrar como não só Odisseu é um duplo durante a Odisseia, mas todas as mulheres que ele encontra também têm esse aspecto duplo e uma faceta escondida delas, ou menos conhecida delas, que elas não mostram e que elas propositalmente escondem até um determinado momento. É muito interessante, né? São muitas camadas mesmo, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora do presente, né? Eu vou ler aqui um trechinho do Carl Jung, que não está falando do Ulisses, né? Não está falando da Odisseia, mas está falando do Ulisses do James Joyce. Ele diz assim: é tão assustador em Ulisses, de James Joyce, o fato de que, através de 1000 véus, nada fica escondido. Nada, ele não está virado nem para a mente, nem para o mundo, mas tão frio quanto a lua vista do espaço cósmico, permite que o drama do crescimento do ser e da decadência siga seu curso. Bom, então, é só para lembrar, né, que essa história vai repercutir, inclusive, entre os irlandeses, né, no modernismo do século XX, e está aí o Jung, né, falando sobre já uma recepção do James Joyce. Queria que vocês falassem um pouquinho, então, dessas recepções, né? Você quer falar um pouquinho da Circe, como ela foi relida, alguma coisa assim? Por favor, Gabi. Quero sim.
E aí eu volto para aquela imagem, essa imagem aqui, para a gente pensar quem é a Circe para a gente. Então, eu falei um pouco das pinturas, só um adendo, essas pinturas são do século XIX, então a gente já tem uma forma de releitura da personagem, e aqui eu puxo um pouco para a contemporaneidade, principalmente para a cultura pop, que é o que muitas pessoas que não são, muitos leitores não profissionais, né, aqueles que não estudam a literatura, às vezes têm acesso. Então aqui eu separei a Circe em Percy Jackson e a Circe nos quadrinhos da DC. Então, eu particularmente, antes de entrar na faculdade e tudo mais, eu tive acesso ao Percy Jackson, foi aí que me apaixonei em mitologia grega, e acredito que muitas pessoas também. Então, a Circe, ela aparece no segundo livro, que é No Mar de Monstros, e que basicamente esse segundo livro é uma releitura da Odisseia, que mostra a trajetória que o Percy fez, que foi a trajetória que o Odisseu fez no mar. Inclusive, ele encontra o Ciclope Polifemo já cegado por Odisseu. Então, é muito interessante como isso chega aos jovens de hoje, como eles têm acesso a esses mitos. Então, dentre essas peripécias do Percy, ele entra na ilha de Circe, que é um circo, enfim, e encontra essa mulher sedutora, mulher bonita, e ele acaba sendo transformado em um porquinho da Índia. Enquanto a amiga do Percy, que é a Annabeth, a Circe tenta aliciá-la para tentar fazer parte de seu clube, né? De sua equipezinha que é formada só por mulheres também. Então, a Circe aqui tem ainda a característica, como comentei, de transformar homens, especificamente homens, em animais, nesse caso, porquinhos da Índia. Aqui, a Circe, nos quadrinhos da DC, eu não tenho tanto contato, mas eu achei engraçado porque eu fui pesquisar e eu achei um site só para fãs da DC. E aí eles colocam várias características da Circe e botou tipo índole, perversa. Eu achei isso maravilhoso. Achei maravilhoso. E aí ela tem vários poderes, dentre eles da metamorfose, deixa eu ver se eu acho aqui que eu tinha até separado. Que transforma homens em porcos, e a índole má. E aí a gente vê também como ela é sedutora, essa figura sedutora segurando a taça. Então, não só essas, como várias outras representações de bruxas mesmo, como, por exemplo, a Feiticeira Escarlate da Marvel, também tem essa característica. Ela é um pouquinho sedutora, mas ela também tem esse traço de perversão, mas ao mesmo tempo ela não é tanto assim. Enfim, então a Circe chegou para nós dessa maneira, como essa feiticeira ruim, ou então chegou através de outras representações de bruxas, né? Porque a Circe em si é a primeira feiticeira registrada em uma literatura ocidental. Então, por isso que ela representa esse arquétipo da feitiçaria. Então, assim, uma representação da Circe que foge desse arquétipo é esse livro contemporâneo, que é Circe, de Madeline Miller, que vai trabalhar vários mitos, né, vários momentos em que a Circe aparece, como, por exemplo, nas Argonáuticas, do Apolônio de Rhodes, nas Metamorfoses de Ovídio, na Odisseia, obviamente, e até também numa epopeia que foi perdida, que é a Telemaquia, se eu não me engano. Essa epopeia ela não chegou até nós, mas alguns fragmentos chegaram, e ao que tudo indica, essa seria meio que o fechamento, a conclusão da história de Troia, né? Dessa saga de Troia, que no caso seria o Telêmaco, que seria o filho de Circe. Telêmaco não, desculpa. Não, acho que é Telêmaco sim. Não. Telógeno. Isso, ele mesmo. Telêmaco é outro, perdão. Que ele é filho de Circe com o Odisseu, só que ele não sabe, né? O Odisseu não sabe que ele teve filhos com a Circe. E é a saga desse personagem tentando encontrar o seu pai. Então, no final, ele encontra seu pai, mas não sabe que ele é seu pai e acaba matando. Então, ele mata o Odisseu. Olha. Nossa. Não, e realmente, né, é interessante porque a gente fica pensando, se a gente tirasse todas essas partes mágicas ou fantásticas, o que seria da Odisseia, né? O que ficaria, né? Esse encontro com Hades, tudo. Eu descobri um mangá
aliás, não é um mangá, é um anime, chamado Ulisses 31, não sei se vocês conhecem. Muito interessante, que é toda Ulisses, né? Só que é lá no espaço e tal, né? Aí Ai, tem que legal. eu vi esse que ele vai no Hades e tal. E eu lembrei agora também que a deusa Ares, né? Que é a deusa da inveja, eu acho que é, né? Ela acaba sendo meio que uma... Sabe aquela história da Cinderela, que não é convidada a fada, né? Daí a fada lança uma maldição. É Bela meio a mesma Adormecida. história. A Bela Adormecida, a história da Bela A Bela Adormecida. Adormecida, né? Não lembra um pouco? Então quer dizer que essas coisas são relidas mesmo, né? Durante muitos milhares de anos, né? Bom, enfim, porque a Ares não foi convidada, então ela lançou a maçã de ouro, né? E por isso que deu a Guerra de Troia. Bom, vamos continuar aqui. Nós temos também a Margaret Atwood, né? E eu vou ler aqui um trechinho da próprio prefácio que ela escreve. Mas a Odisseia de Homero não é a única versão da história. O material mítico era originariamente oral e também local. Um mito é relatado de um jeito no lugar, de outro diferente e de outro modo diferente. Usei material diferente da Odisseia, principalmente para obter detalhes a respeito da família de Penélope, de sua vida como solteira, do seu casamento, além de certos rumores escandalosos a seu respeito. Então, aqui estamos falando de uma autora, né, de distopias contemporânea, falando um pouquinho da Penélope. Maria, você pesquisou esse livro? Eu não pesquisei propriamente, né, a nível de trabalho, mas é um livro que eu particularmente gosto. Como a Gabriela falou, né, nós regulamos mais ou menos a mesma idade. Eu também sou da geração que conhecia muito da mitologia grega via o Percy Jackson e essas releituras. E a Margaret Atwood, com o Odisseia de Penélope, ou Penelopeida, como às vezes ela é referida, né, em inglês, ela se tornou um texto bastante icônico porque ela dá a voz a Penélope nessa obra. E mostra o lado de Penélope. Porque, como eu comentei, Penélope ela é silenciada. Ela não, a gente nunca sabe o que Penélope está pensando no Odisseia, na verdade. A gente tem algumas falas dela e a gente tem o que as outras pessoas dizem a respeito dela. Mas falei isso, ela é um enigma. E a Atwood, ela usa dessa prerrogativa de que a gente não sabe o que Penélope estava pensando, para então mostrar. E, obviamente, ela traz, na verdade, para um universo muito mais humano, né? Diferente do que a a Madeline Miller faz com o Circe, faz com o Canção de Aquiles, em que ela mantém esse universo bem mítico vivo. A Atwood, ela traz para um universo do humano. Inclusive, você não vê a presença das divindades. Quando Odisseu, de fato, chega e conta para ela o que ele passou nos 10 anos, tem uma passagem bastante icônica da Odisseia de Penélope, em que, na voz da Penélope, você tem a reação dela, que é: eu não acredito em nada do que o Odisseu me falou. Essa história dele de ciclope, não sei o que, isso aí ele devia estar num bar, numa taverna, isso aí era um cara que ele matou, não tinha nada ciclope, não tem nada disso, isso aí é história da carochinha. Então, ela tira e, né, bota essa visão mais humana, porque Penélope, de fato, nunca sai desse espaço humano. O espaço de Penélope é o espaço do humano. E aí ela dá essa voz, a Penélope, é uma Penélope que já morreu, né? A história é narrada pelo espírito de Penélope no Hades, e basicamente ele se inicia com a premissa de que, bom, agora eu não preciso mais ficar quieta, agora eu posso contar o que de fato aconteceu. E ela vai narrando essa história e como as coisas foram pelo ponto de vista dela. Mais recentemente, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu tive notícia que foram lançados 2 livros que também tratam da questão da situação de Ítaca. Um deles se chama Ítaca mesmo, da Claire North, e o outro é A Casa de Odisseu, também da Claire North. Então, parece que essa questão do que estava acontecendo em Ítaca enquanto Odisseu estava longe, ela tem sido uma discussão bastante frequente na modernidade, muito provavelmente por conta do sucesso do Odisseia de Penélope, da Atwood, a gente não pode negar, mas não só a Penélope, né, que está sendo recriada nesse espaço. A Athena, ela também é muito recriada. O Percy Jackson faz um excelente trabalho. A Athena é uma deusa que está presente em quase todos os livros da série. Uma das personagens principais, que é a Annabeth, ela é filha de Atena, então você tem essa construção. E é bastante interessante porque é um livro que traz a construção da Atena
não só como deusa da sabedoria, mas como deusa da guerra, que é um aspecto que, se você for olhar durante, por exemplo, o século XIX, início do século, né, o século XX, não era mais tão marcado, porque ela era uma divindade feminina, então esse aspecto da guerra ele fica temporariamente apagado, e agora ele está também retornando com mais força. E também os lados não tão positivos, né? Porque a gente tende a criticar muito o comportamento das divindades masculinas do panteão grego, e que devem ser criticadas mesmo, são horríveis. Mas, assim, Atena também não é nenhuma santa, né? Ela era uma deusa. Isso não faz dela uma santa. Então, por exemplo, o tratamento dela em relação à Medusa, em relação a Ariadne, o Circe, que a Gabi trouxe, vai mostrar uma Atena completamente diferente, uma Atena que é muito mais manipuladora e que faz as coisas em seu próprio benefício do que talvez todas as outras mídias, e que retoma muito essa Atena de que Aracne não pode ser uma tecelã melhor do que eu. Eu tenho que ser a melhor. Então, o Circe, né, a releitura da Miller, ela vai trazer essa Atena também mais vingativa e mais sombria, digamos assim. Inclusive, que é um excelente contraponto com o que a Gabi falou da Circe, porque a Circe é colocada como sendo sempre a vilã, a feiticeira. E a Atena é a deusa que ajudou, ela era uma deusa, ela está no panteão, ela tem que ser pura e casta, afinal de contas, ela é uma deusa virgem. E não é exatamente isso que significa ser uma deusa virgem no panteão grego, né? Muito pelo contrário, ela era, inclusive, muito mais implacável por ser essa deusa virgem, assim como a Ártemis é muito uma deusa extremamente implacável. Então... Puxa, que legal. Eu até lembrei de um cartoon que eu vi muito interessante, a Penélope com um rolo, né, de fazer massa, assim, dizendo, Ulisses, aonde você andou todos esses anos? E aí ele fala, eu podia contar, mas eu vou pedir para o Homero, que ele é mais divertido. Bom, meninas, eu acho que demos um passeio aí muito interessante, né, todos esses personagens. Realmente, a Odisseia é uma coisa assim, tem muitos personagens femininos muito interessantes. E eu queria que vocês dessem alguma outra dica de leitura, dessem uma conclusão aí, o que vocês tiraram dessa reflexão sobre o feminino. Quer começar, Gabriela? Bom, a dica de leitura que eu dou, obviamente, vai ser o Circe, de Madeleine Miller, não só para puxar saco nem nada, mas para ter acesso a como funciona esse processo de releitura de um mito, né, da recepção. Deixa eu só mostrar também a Odisseia de Penélope, que a Maria Clara falou. Também é um livro muito bom, e é interessante porque atualmente tem muitas releituras, não só da Odisseia, mas dos mitos de maneira geral. E como esses mitos, eles são trazidos para a gente, e a gente vê lados humanos, lados mais que a gente entende um pouco melhor, um Odisseu menos heróico, como a gente entende. Então, eu de verdade, eu recomendo muito a Circe, de Madeleine Miller, para vocês entenderem como funciona. Acho que é sempre válido recomendar Percy Jackson, para ver como esses mitos são trazidos para as crianças, não só crianças, adolescentes. Vai ter também a adaptação da série na Disney Plus, eu acho que é sempre válido ver. Porque muitas vezes esses mitos, né, no Percy Jackson são como porta de entrada da mitologia grega. Então, por enquanto, eu recomendo esses dois para vocês. Muito obrigado. Maria, por favor. Eu vou reforçar a Gabi com a questão do Percy Jackson. Eu acho que, principalmente para os leitores mais jovens, ela é uma excelente porta de entrada para você conhecer esses mitos de uma forma... Não chega nem a ser indireta, né? Mas não é propriamente uma releitura dos mitos, mas é dessa mitologia como um todo. Eu vou recomendar esse quadrinho, que é uma tradução da Odisseia para a linguagem dos quadrinhos, feita por uma professora da UFMG, que é a Teresa Virginia Barbosa, e pelo Piero Bagnariol, que foi o ilustrador. Eles trabalharam juntos para montar. Ele é um quadrinho que traz a Odisseia em todas as suas múltiplas camadas, em todos esses duplos que a gente comentou aqui. Então, também não é puxa-saquismo, não é porque eu estudei ele no meu mestrado, mas ele é muito interessante. E em relação, não é propriamente a Odisseia, mas em relação ao ciclo, né, troiano, né, e da Guerra de Troia, eu deixo também a recomendação do
do livro Filhas de Esparta e do livro Silêncio das Mulheres e Mulheres de Troia, que não trata propriamente de Penélope ou de Circe, mas vai trazer essas mulheres, né, e o que representou a Guerra de Troia para elas. São livros recentes e que são bastante interessantes por mostrar esse lado do que representou essa guerra para essas mulheres. Também tem as troianas, né? Que eu acho que vale a pena, né? Sim. Sim, Do Eurípides, né? Uma peça do Eurípides. Para quem se a quiser. gente for para as peças da Antiguidade Clássica, Troianas, Hécuba, a própria Medeia, embora não trate do círculo troiano, mas porque a gente conversou sobre a Circe, né? E essa relação toda com ela. Legal, meninas, parabéns, muito, assim, excelente trabalho. Acho que vocês estão, né, trazendo aí também para uma juventude, né, alguns interesses que as pessoas podem seguir essa investigação, né. Agradeço muitíssimo. Obrigado, Maria. Obrigado, Gabriela. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. E para todos que estão assistindo, deixa aqui seus comentários embaixo do vídeo e até a próxima. Obrigado, menina.